Head de Análise de Ações da Prumo. Dalton, seja sempre muito bem-vindo aqui na BMC News. Prazer falar contigo nessa segunda-feira. Bom dia para você. Oi, Felipe. Bom dia. Muito prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Dalton, a gente tem visto esse movimento, né, de incertezas aqui no mercado, muitos questionamentos a respeito dos próximos passos, mesmo num cenário de corte de juros aqui no Brasil, a apreensão ainda bastante contaminada pelo cenário externo. Como que você está vendo essa movimentação, principalmente depois da gente ver o Ibovespa caindo mais de 2% na semana passada, quase já perdendo também todo o ganho que se viu ao longo desse mês de setembro. Mês de agosto já foi aquele mês um pouco mais pesado, setembro tentou dar um respiro e agora sofrendo também, né, quedas sucessivas. Como que está a sua visão para esse cenário? Como que você está avaliando esse cenário para a nossa Bolsa, para as ações, para as empresas contidas aqui no índice? Felipe, acho que a volatilidade permanece alta, né? E acho que muita gente do mercado também, né, esperava que depois que o Copom confirmasse, né, quedas de juros, né, finalmente, né, o afrouxamento monetário, né, isso fosse de fato dar um impulso para as ações aqui no Brasil, né? E aí aconteceu toda essa história do fiscal, né, aqui de novo, né, preocupando os investidores. Lá fora a gente também tem as preocupações com o Fed, né, os juros aí devem ficar mais altos aí por mais tempo, né, e acho que faz sentido. De toda forma, né, eu acho que a Bolsa aqui tinha andado bem, né, já uma expectativa mais positiva com os juros, como eu disse, e corrigiu bastante agora, né, nas últimas semanas a gente vê a Bolsa caindo muito, né, o que para nós aqui que gostamos de olhar as empresas de forma bottom-up, né, de olhar a qualidade das companhias, de olhar como essas empresas conseguem superar os desafios ao longo dos últimos tempos aqui no Brasil, né, tem conseguido superar os desafios aqui nos últimos anos, a gente acha que é uma oportunidade, né, então você vê os resultados das companhias aqui, principalmente aquelas companhias que nós focamos aqui, que são aquelas de qualidade, né, que tem barreira de entrada, que conseguem repassar inflação nos seus preços, que conseguem, através da eficiência operacional, né, manter ou até expandir as margens, né? Para esse tipo de empresa, a gente acha que tem muito espaço aí para valorização no futuro, quando a poeira baixar, né? Então, de fato, corrigiu bastante quando você vê muitos setores aí já estão operando com valuations abaixo de um desvio padrão, até 2, né? Então, eu acho que é uma questão aqui agora de saber aproveitar essas oportunidades, né? Ter calma, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado com essa volatilidade, é algo intrínseco aqui, não tem jeito, né? Mas eu acho que mantendo a calma, né? E estudando a fundo ali os setores aqui da Bolsa, a gente vê que tem muita oportunidade, tá? E quando esse cenário fica mais claro, a taxa de juros começar a cair cada vez mais, né? O custo de oportunidade for caindo, a gente acha que a Bolsa pode sim retomar a aceleração aí, da alta, né? E então eu acho que esse é o momento de entrar na Bolsa, quem não está, né? E a gente vê muito do lado técnico, né? Alocadores grandes falando aí para os seus clientes aportarem, né, dentro do seu perfil de risco, claro, mas olhar já para a Bolsa como, né, um possível tamanho ali, algum pedaço do portfólio, né, como um todo, né, aplicado em ações, né, já que você tem um ponto de entrada melhor agora, com uma certeza de que a Selic vai começar a cair, né? A gente não sabe que nível que vai terminar, mas isso já ajuda bastante, né? Então seria um bom momento para se posicionar para quem está muito leve em ações, tá? Boa, Dalton, é importante, né, ter essa percepção, porque muita gente se pergunta, né, tá num movimento ruim, né, claro, um cenário desafiador, e aí você vai montando uma posição e o cenário macro acaba pesando ainda bastante, né, e trazendo peso ainda mais para possíveis quedas. A gente vê, inclusive, esses movimentos recentes, né. E nesse sentido que você falou que faz a análise bottom-up, e claro que a gente sempre discute aqui, né, tem gente que faz
uma estratégia, né? Olha para esse cenário mais macro, buscando algum tipo de defesa, né, para o seu portfólio, para tentar encontrar empresas que não balancem tanto com essa volatilidade mais macro, mas quem olha para o micro acaba encontrando oportunidades importantes. No cenário que você traçou, né, as empresas que conseguem fazer esse repasse, que conseguem ter menos sensibilidade a todo esse cenário mais macro, você elencaria que setores para os investidores monitorarem? Claro que acredito que nós perdemos aí a conexão com o Dalton, e aí a gente, daqui a pouquinho, assim que reconectarmos com o Dalton Yoshizaki, a gente volta justamente para essa pergunta para tentar entender um pouco melhor a visão dele, toda essa percepção dele a respeito dessa dinâmica, né, de empresas que acabam tendo uma menor sensibilidade ao cenário macro e consigam fazer algum tipo de movimentação que possa ter uma melhor. Voltou? Me falaram aqui que voltou, então vamos lá. Dalton, só para eu retomar o meu raciocínio. Aí voltando para essa sinalização da análise bottom-up, muitos investidores e muitos estrategistas, muitos gestores utilizam o cenário macro para montar uma estratégia mais de proteção para o seu portfólio e agregam a ele uma possibilidade de um retorno mais expressivo, justamente observando esse cenário micro. O cenário micro está trazendo oportunidades em quais setores? E claro, quando a gente fala de setores, sempre tem uma top pick ali, sempre tem uma empresa que pode se sair melhor que a outra, mas na sua observação, como que está essa relação setorial para aproveitar esse momento? Então, Felipe, acho que tem várias oportunidades, né? Acho que o primeiro ponto, né? Acho que é muito importante o que você comentou, né? Não entrar de uma vez na bolsa, normalmente é complicado, você tem que, né, acompanhar o que está acontecendo e ir aos poucos montando essas posições, né? Diversificar, como você comentou, então a gente olha muitos fatores de risco, a gente tenta encontrar excelentes negócios em coisas como que são mais cíclico-domésticas, vamos dizer assim, né, mais sensíveis a juros, mas que também outros negócios com outros fatores de risco, como por exemplo ligados a commodities, né, que no Brasil vai muito bem. Né? Então, falando primeiro dessa parte de ciclos domésticos, acho que tem muita coisa interessante no setor de saúde. Né? O setor de saúde passou por um momento muito difícil ano passado, principalmente com a sinistralidade subindo bastante, mudanças regulatórias, né, que pressionam as margens no primeiro momento, né? E agora que você vê um setor racional passando reajustes de 2 dígitos altos, tá? Então isso vai fazer com que as empresas comecem a recompor a margem de forma um pouco mais acelerada agora no segundo semestre, tá? Você teve ali uma parte também de arrumação de casa na questão da alavancagem financeira, então algumas empresas que estavam com muita alavancagem, que estavam com um custo da dívida muito alto, fizeram a lição de casa, aportaram capital, enfim, fizeram o sales leaseback, conseguiram arrumar o balanço, que é o caso, por exemplo, da Apivida, né? Então, acho que é um setor que tem empresas sólidas, tá? Com amplas vantagens competitivas, barreira de entrada relevante, capacidade de repasse de preço, né? Por mais que isso custe um pouco ali, algum volume de clientes, tá? Mas isso mais do que é compensado. São empresas que têm um ROIC, né? um retorno sobre capital investido muito alto, marginal. Então, por exemplo, quando você fala de Redditor, que está expandindo bastante, ela consegue uma tira de 20% a 40% nos novos projetos, né? Em Greenfield, Brownfield. Então, é uma empresa que aloca muito bem seu capital e tem uma margem bastante relevante ali, né? A Redditor tem uma margem de 25% de sua operação, comprou Sul América ali recentemente, né? Então, como um todo, como business como um todo, ela está muito bem posicionada para capturar tudo isso, né? Recentemente até é legal comentar que a Redditor vem sofrendo bastante na bolsa, né? Então tem um player ali relevante que está vendendo bastante, e pressionando muito o papel, não tem a ver com o fundamento, até onde a gente tem conhecimento, né? Isso torna um ponto de entrada ainda mais interessante, né? O cara está vendendo no momento que o mercado está muito difícil, jogando o preço lá embaixo, sem ter algo a ver com o fundamento da companhia, tá? Então, acho que o setor de saúde, a Apivida e a Redditor vão muito bem para esse cenário do ciclo doméstico, como eu comentei. Tem, para quem gosta de small cap, também um com clínicas, que está fazendo um excelente trabalho de gestão, entregando tudo que foi prometido ali na parte de melhoria operacional, de novos contratos sendo fechados, muito interessantes, tá? Balanço relativamente equacionado, então líquida de imposto de renda, que era um programa da companhia, capital de giro também sendo endereçados, tem um trabalho de gestão muito bem feito, e um valuation também bastante interessante, tá? Então, risco e retorno, acho que esse setor vai, né, tá indo muito bem em questão de entrega e está fazendo a lição de casa, tá? Num valuation muito atrativo.
A gente gosta também de home builders, né? Eu acho que ali na questão do foco na baixa renda, principalmente, né? Que você tem o custo do governo, é um setor super importante para o governo. E a gente gosta de algumas empresas especificamente como o Cury, né? Que é entrega de resultados. Quem acompanha vê, né? Há muito tempo entrega de resultados muito forte, com uma rentabilidade altíssima, tá? Então, acho que é um grande destaque, né? Já na parte de shoppings também você encontra cases muito descontados, como por exemplo a Aliança Sonae, acho que é um shopping que está entregando bom resultado, né? Os shoppings agora estão, depois de um período difícil da pandemia, retomando ali seu fluxo, né, de clientes, e, portanto isso traz mais oportunidade de venda para os varejistas e uma capacidade de repasse para o aluguel mais fácil. Os múltiplos estão bem descontados também, então a gente acha que ele tem uma grande oportunidade, e quando os juros vai caindo, esses cases muito sensíveis tendem a se beneficiar, né, principalmente home builders e shoppings, como eu comentei. A gente ainda pode falar de infraestrutura, a gente gosta muito de cases como o Santos Brasil, né, um player ali dominante num micro ambiente ali que é o Porto de Santos, né? Então, pela questão que o Brasil tem, né, de restrição de investimentos, expansão de capacidade, isso acaba fazendo com que algumas empresas se beneficiem dessas mazelas no Brasil, né? Então, o preço ali, o reajuste no contrato, a gente está falando de reajustes altíssimos, tá? Não tem para onde correr, são só aqueles operadores no Porto de Santos, então a Santos Brasil acaba se beneficiando dessa limitação, da expansão de oferta, né, logística no Porto, e os preços vão lá para cima. Então, é uma empresa que está gerando muito caixa, balanço totalmente equacionado, e a gente vê bastante desconto no papel, uma empresa bem gerida também. A gente pode falar aqui também de serviços financeiros, tá? Eu acho que quando você pensa na volta do mercado de capitais, né, que foi adiado agora, né, mas assim, olhando para frente, eu acho que a gente está saindo do fundo do poço, né, então a direção é positiva para frente. A gente gosta muito de BTG, acho que é uma empresa que está entregando demais, né, assim, nos últimos 3 anos, assim, o resultado é impressionante. O net new money, né, o capital que vem entrando no ecossistema, na franquia BTG, é um volume muito alto. Isso lá dentro, né, vai se aproveitando ali de outros negócios, você tem um cross-sell. A receita de IB, né, de Investment Bank, está muito baixa, mas isso já está mais do que precificado, né? E agora o mercado já passou, claro, a precificar uma melhora, né, no mercado de capitais, mas a gente acha que tem espaço para mais, né? Ali é uma história muito de gestão, de aproveitamento de oportunidades no mercado que ainda vai se consolidar muito, né? Então, eu acho que a entrega de resultados lá, junto com um cenário macro melhor mais para frente, né, vai permitir que o papel ande mais, né, assim como o XP, né? Acho que os dois estão ali no mesmo ambiente de negócio, né, com algumas diferenças, talvez ali de qualidade. Perdemos novamente a conexão aqui do Dalton. A gente vai pedir aqui para fazer essa reconexão para a gente continuar entendendo, né, essa visão. Eu anotei aqui setor de saúde, principalmente a Apivida e Redditor. Anotei também o setor de home building, principalmente as empresas mais voltadas à baixa renda. Falou de BTG. Enfim, a gente segue anotando, né, os setores e as companhias interessantes aqui da Prumo Capital. Rapidamente, antes do Dalton retornar, para ele continuar e claramente finalizar o seu raciocínio, eu quero trazer aqui, né, toda essa percepção que a gente está tendo na Bolsa, uma queda de 0,28% nesse momento. Deixa eu só fazer essa movimentação aqui, né? Agrupar por variação, variação diária aqui e também essa movimentação de grupo Casas Bahia. Deve estar meio maluco aqui esse negócio, que está com 51% só se for a variação mensal, né, do grupo Casas Bahia. É exatamente isso que estava acontecendo. E agora, voltando para o diário, a gente vê essa movimentação de 8,82% de Casas Bahia, 4% de Magazine Luiza, a MV também caindo bem. Enfim, vamos voltar com o Dalton, que já está novamente aqui na nossa conexão. Dalton, você fica à vontade para concluir seu raciocínio, por gentileza. A gente passou aqui por alguns setores, principalmente de saúde, a Apivida Redditor você comentou, também home builders voltados ali para baixa renda. Agora você falava a respeito de BTG quando a gente perdeu a sua
conexão. Por gentileza, retome seu raciocínio. Claro, Felipe, obrigado. Então, na verdade, acho que no BTG é isso, né? Quando o mercado de capitais voltar a melhorar, né? E a gente tem essa perspectiva mais para o ano que vem, eu acho que o papel vai andar muito, né? A empresa tem entregado sólidos resultados, né? Então, eu acho que até mesmo quando você pensa em XP, né? Eu acho que também é outra empresa que vai se beneficiar muito desse cenário mais benigno, tá? Então, acho que o momento é difícil, né? Realmente você tem baixa dos temas aqui no Brasil, no âmbito fiscal, lá fora idem, né? Mas eu acho que o pior, né, tanto lá fora como aqui, parece que já foi, né? Então, mais para frente a gente pode esperar alguma coisa mais construtiva, e é importante você olhar assimetrias como essa que eu comentei, né? Você controla ali o preço que você paga, você controla o ativo que você quer comprar, né? Então, tentar buscar uma assimetria de risco e retorno bastante interessante, com uma margem de segurança no valuation, tá? E aí, em algum momento, tudo isso que eu comentei, acho que começa a melhorar, e aí você vai ter, então, uma aceleração na bolsa, como eu comentei. Por último, né, Felipe, acho que um case interessante de comentar é no setor de rent-a-car, né? Quando você olha Localiza e Movida, também são duas empresas ali, praticamente duopólio, né? Agora, assim, você tem a Movida com um player racional, com um novo gestor operando lá, já entregando melhorias operacionais significativas, tá? Então, dois players racionais num setor que expande muito, né? E que houve uma mudança cultural, você vai ter agora queda de taxa de juros que vai permitir tarifas mais baixas e um mercado endereçável maior ainda, tá? Você tem um backlog de entregas para ser feito aí na parte de frota para a pessoa física muito interessante. Você tem uma negociação com montadoras, um dos melhores níveis da história agora, com descontos interessantes, com uma forma de pagamento ali alongada. Então, você consegue, somando todos esses fatores positivos para essas duas companhias, né? Como eu falei no setor que é praticamente duopólio, a gente consegue ver muito valor ali, tá? Então, a Movida mesmo fez também a lição de casa na parte de gestão. A gente entende que a Localiza é uma empresa mais estado da arte no setor, mas a Movida vem fechando esse gap, né, aos poucos, né, ao longo do tempo, cresceu muito, tem uma escala significativa, está focando em eficiência operacional agora de forma granular, está endereçando toda a parte do endividamento da companhia, recomprando bons, dívidas caríssimas, e tudo isso vai fazer com que a empresa gere mais fluxo de caixa no final do dia. Então, eu terminaria, Felipe, desculpa me estender tanto, mas eu acho que são alguns dos exemplos, tá, que a gente tem. Posso comentar também alguma coisa mais ligada à parte de commodities, mas assim, acho que o ciclo do México é onde você vê valuations mais atrativos, né? Quando você pega o Small 11, que reflete muito ali a performance dos papéis de empresas domésticas aqui, nível de valuation já quase 2 vezes padrões abaixo da média histórica, né? Então, acho que é ali onde você tem bastante coisa para procurar, né? Para investir, tá bom? Dalton, Paula Moraes falando contigo agora, acho que a gente pode até daqui a pouco falar um pouco mais inclusive aí para esses setores, mais para commodities, mas só para voltar aqui, você comentou de Hapvida, a notícia aí recente, né, da aprovação de acionistas de aumento de capital, queria entender, na sua visão, pode ser um sinal negativo ou neste contexto aumentar capital tem um caráter de crescimento? Olha, Paula, acho que na Hapvida, né, eu acho que já aconteceu muita coisa, né, uma história um pouco longa aqui, vou tentar resumir um pouquinho, né, mas eu acho que a empresa já passou pelo seu pior momento, né, ela fez toda aquela arrumação de casa na questão do balanço, né, o mercado secundário, a dívida estava bastante estressada, então ela conseguiu vender ali os seus hospitais, né, a família controladora aportou capital, acho que foi um sinal muito positivo. Eles fizeram um Investor Day com os maiores investidores, nós estivemos lá nesse dia e foi um evento muito positivo, onde a gente viu que a empresa, de fato, agora sabe para onde tem que ir, sabe como vai fazer para chegar lá, quais são, né, os pontos mais importantes que ela tem que endereçar. Então, ficou muito mais claro agora a estratégia da companhia. O último resultado foi positivo, já mostrou um pouco disso. A gente viu uma melhora nas margens, dentro daquilo que ela controla, né? Então, despesas operacionais, você teve uma melhora importante na despesa comercial, administrativa. A gente vai começar a ver algumas sinergias, de fato, sendo extraídas, tá? Então, eu acho que o sinal agora para a Hapvida mudou bastante, né? Eu acho que a empresa tinha, sim, sofrido com uma falta de credibilidade,
ela tinha errado ali a estratégia, focando muito em crescimento, menos em rentabilidade. Tudo isso ficou para trás, tá? Então, assim, eu acho que o voto de confiança agora na Apvida, por parte dos números dos investidores, agora existe. Eu acho que ela vai fazer os repasses que são difíceis, né, num cenário econômico que você tinha inflação mais alta, né, e tudo mais, mas no fim do dia ela vai expandir essa margem. Se não voltar, talvez porque era pré-pandemia, ainda assim vai ser uma margem de 2 dígitos bastante interessante, que não está totalmente precificado no seu valuation. Então, quando a gente faz ali projeto fluxo de caixa, expansão de margem para níveis abaixo da pré-pandemia, e um crescimento ali que nem é tão alto, né, dado que você vai ter um repasse de preço, você pode perder um pouco de vidas ali, no total, quando você olha como um todo, acho que é uma simetria risco-retorno bem interessante, tá? Acho que a empresa agora está conseguindo, então, mostrar sinais mais positivos para o mercado, de forma mais consistente, né? Não vai ser, talvez, um caminho linear, né? Vai ter um pouco ali de volatilidade, né? O setor é um setor regulado ali, um setor que os políticos adoram, né? Pressionar, mostrar ali, fazer um populismo muitas vezes também. Então a gente vai ter assim uma estrada um pouco mais difícil de navegar, vamos falar assim, mas com certeza é um momento muito diferente do que a gente via aí ano passado, tá? Para a Apvida melhorou bastante, tá? Então acho que dá para dar um voto de confiança agora assim para a gestão, né? Eles até se desculparam no dia do evento, foi muito legal essa postura deles, tá? É uma empresa de dono, então eu acho que dá para confiar assim nesse momento ali. E vamos olhando os resultados, a entrega, né? Se continuarem nesse caminho, acho que é positivo, sim. Ô, Dalton, você falou também aí no setor, né, de home builders agora há pouco, você chegou a falar aí sobre as empresas de baixa renda. Tem toda aquela questão da revisão do FGTS que voltou inclusive a ser discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Eu queria entender qual que é o desfecho que você espera e se isso pode, de alguma forma, ser uma barreira para esse otimismo. A gente vê, né, depois de todo aquele crescimento, rally que a gente viu ali das construtoras, essas empresas, elas ainda podem ser aí a bola da vez? Olha, Paula, de fato, né, quando teve essa história do FGTS, os papéis sentiram bastante, né? O que a gente entendeu conversando com as empresas do setor, né? O STF é muito difícil, né, para o STF, ele não é uma instituição técnica, né? Eles precisam avaliar diversos temas, dos mais, né, diversos possíveis, né? E naquela semana, né, que eles estavam discutindo sobre isso, teve um movimento forte no setor e tentar educar, né, e mostrar os números do setor, a importância do setor, os impactos, né, daquela decisão, daquela discussão que, né, o que poderia trazer para o setor, né? Então, eu acho que houve uma conscientização ali, um investor education, vamos falar assim, para os ministros, tá? Então, podemos até chamar um pouco de pressão do setor, claro, né? Normal, acho que é esperado que isso fosse acontecer. E a gente, pelo que a gente tem acompanhado e ouvido, tá, na indústria, que houve sim um entendimento maior dos ministros ou de alguns deles, tá, de forma que essa questão parece que pode sim ter um desfecho um pouco mais positivo do que se imaginava, tá? Acho que o pior cenário eu acho que fica um pouco mais descartado ali. E a depender ali da evolução das conversas, da educação, né, sobre o tema, o impacto que seria gigantesco, seria muito prejudicial para o país, para o setor, para as famílias de baixa renda, né, eu acho que isso pode, sim, ter um desfecho melhor, tá? É isso que a gente tem ouvido, né, a gente tem posição na carteira, a gente busca diversificar como um todo, né, então a gente vai acertando no tamanho da posição, à medida que as coisas forem acontecendo, caso seja necessário a gente pode diminuir também, mas de fato é um ponto a se monitorar, tá? Mas eu acho que versus aquela primeira semana, quando tudo isso foi discutido, né, a nossa visão está mais otimista depois de tudo que a gente tem ouvido aí do setor, tá? Já feito algumas conversas, reuniões com algumas fontes, tá? Então parece que melhorou na margem, um pouco mais positivo, e essa correção na bolsa só vai ajudar mais a gente a ter uma simetria melhor, né? E talvez parte disso já esteja até precificado, né? Maravilha. Dalton, quero agradecer. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Adorei falar com você.